Bom, nós voltamos com a nossa peça e eu vou voltar com o meu pedaço do papel paleta. Eu vou estar dobrando ele para mim utilizar de novo. Antes de eu dobrar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu não gostava do isopor para estar carimbando? Por quê? Porque o que vai acontecer? Você, para aplicar a tinta no isopor, você vai usar tanta tinta para estar alisando ela. Você vai usar, aqui eu estou dando só um exemplo, porque o meu pincel já está quase seco. Você vai fazer uma superfície muito grande, utilizar muita tinta para que ela se torne uma carimbeira para você utilizar na sua peça. Quando você não tem necessidade de nada disso. Porque no artesanato, uma das formas também para a gente obter sucesso é você estar pensando também na utilização do seu material. Pincel não é uma coisa barata. E para você estar utilizando a tinta para estar puxando ela, você vai ter que usar um pincel um pouquinho mais maleável, ou seja, um pincel daqueles que são um pouquinho mais caros, para você estar utilizando para alisar, puxar a tinta para tornar uma carimbeira o seu isopor. E outra, você vai estar utilizando muita tinta. Eu posso falar isso para vocês de carteirinha porque eu fui adaptando algumas formas para mim estar utilizando no carimbo que fosse melhor para mim, tanto em tempo como em custo-benefício, em tudo. Eu fui adquirindo prática e melhorando as formas para a gente estar utilizando o carimbo. E uma das formas onde que eu pude obter um resultado melhor foi com o batedor. Marta, posso estar usando o rolinho? Pode, sem problema nenhum. Vou mostrar de novo. Olha a quantidade que eu usei de tinta para estar utilizando o batedor e utilizar nessa superfície toda. Olha, gente, na superfície todinha, olha a quantidade de tinta que eu utilizei para estar carimbando tudo isso. Imagina se eu tivesse usado o isopor. Eu teria que ter reaplicado a tinta várias vezes para ter feito aquilo. E vocês viram, cada vez que eu aplicava, era uma gotinha, né? O gel matizador ajuda sim, faz a tinta render um pouco mais e é legal para você estar trabalhando. Então deixa eu colocar o meu pincel ali na água, tá limpando ele. Eu vou pedir agora para que a câmera chegue um pouquinho mais próxima aqui da minha peça, porque agora a gente vai estar se dedicando um pouquinho mais à pintura. Os carimbos vão ficar guardadinhos aqui e depois a gente retorna para ele. Os nossos carimbos são carimbos envernizados, são carimbos feitos com material de ótima qualidade. Você pode ver a altura deles. Tudo isso durante a gravação eu vou estar falando para vocês a respeito do carimbo, o que é qualidade de carimbo. Isso tanto se for o meu ou você adquirir em qualquer outro lugar ou de qualquer outro fabricante. É essencial que você veja algumas coisas no carimbo, algumas coisas que você possa estar exigindo no seu carimbo. Uma delas é a altura. O carimbo não pode ser excessivamente baixo. Ele tem que ter os sulcos, ele tem que ter uma proporção de altura um pouco mais alta para que haja definição e para que você tenha esse carimbo por um longo tempo. Porque os carimbos precisam ser limpos e na limpeza do carimbo você também precisa ter cuidado e quanto mais o carimbo tiver qualidade, mais tempo ele vai durar. Madeira de ótima excelência, você precisa ter uma madeira boa para o seu carimbo, porque a madeira é onde você vai manusear, é onde você vai estar pegando o seu carimbo e é necessário sim que o seu carimbo tenha uma ótima madeira, que ele tenha uma ótima procedência. Geralmente as madeiras usadas nos carimbos são madeiras que podem
ter um contato com água. Embora você possa colocar os carimbos debaixo da água, eu não costumo fazer isso. Eu limpo eles da forma que vocês viram, que nós vamos estar explicando no outro vídeo. Ele fica perfeito, lindo e dura para sempre. Passa de geração em geração os carimbos. E eles são envernizados. Envernizados para quê? Exatamente para que você possa ter uma proteção maior e para que você possa estar manuseando a água nele e ele não venha atingir a estamparia dele, porque os nossos carimbos são estampados. Eu não tenho nenhum tipo de papel em cima dele aplicado. Eles são todos estampados e envernizados com madeira de excelência e com a estampa numa altura ótima, ok? Então tá, vamos passar então para coloração. Vamos descer um pouquinho essa câmera, chegar aqui um pouquinho mais perto, para que eu possa estar falando agora da coloração da nossa peça. Ok, vamos lá então pegar o papelzinho lá que eu falei para vocês, vou estar virando ele. Olha como o papel paleta é legal você ter. Você pode, tem lugares que vende ele avulso, você pode estar comprando um bloco. Ó, no meu caso aqui eu tenho o bloco, tá vendo? Eu uso o Pro, o Super Pro, porque a minha paleta é grande, ela é uma Super Pro, é uma paleta grande, então eu uso o papel grande. E adaptei também o papel para a gente estar utilizando assim com os nossos carimbos. Muito bem, vou pôr a minha peça agora para lá. Eu utilizo uma forma de pintar muito fácil, muito prática, onde você, mesmo você que está iniciando, vai aprender muito rápido a carimbar da forma que eu vou estar passando para vocês. Eu vou estar vendo um tomzinho aqui onde me agrade. Vamos estar usando aqui esse laranja, vou estar usando um tangerine aqui em todas as minhas florzinhas. Embora eu possa fazer elas coloridas, eu vou estar fazendo em todas. Preste atenção à quantidade de tinta que eu estou utilizando. E eu vou usar um pincel desses daqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é o da Condor, tá? Eu vou estar passando para vocês a marca de tudo que a gente está utilizando, tá vendo? Condor, é um da Condor, a referência é o 462000, tá? 3 zeros, que ele é bem pequenininho, ó, tá vendo? Ele é bem pequenininho mesmo. Vou colocar aqui do lado da minha unha aqui pra você ver, tá? Ele é pequenininho, tá? Vou aplicar aqui, olha, presta atenção, carreguei ele aqui na tinta. Vou retirar o excesso dele aqui, vou trabalhar com uma toalhinha descartável, essas toalhinhas que você pode estar lavando e reutilizando ela, tá? Ó, vou estar tirando o excesso aqui e vou vir aqui para minha maleta e vou colorir aqui, vou colorir a minha flor, tá vendo? O que eu tô fazendo? Então, muito bem. Carreguei o pincel, tirei o excesso em movimentos circulares para que ele também possa entrar em todas as cerdas. Eu vou fazer um movimento circular para que ele possa penetrar no meu pincel e retirei o excesso aqui no papel. E venho pintando aqui novamente. Eu vou estar colorindo aqui, tomando um cuidado para que ele não venha para fora. E assim eu vou fazer em todas elas. Muito bem. Carreguei o pincel, fiz um movimento circular aqui para que ele possa entrar em todas as cerdas da minha tinta. Retirei aqui o excesso e vou lá na minha florzinha. E assim eu vou fazer com a folhinha, vou fazer com a borboleta. Vocês viram? Tá vendo? Ó. Pintei. Com um tomzinho de tangerina, pintei todas as minhas florzinhas. Para que eu não venha perder tempo aqui com a limpeza dos pincéis, eu tenho mais um pincelzinho de luz seca.
aqui pequenininho, onde eu vou estar passando um verde. Vou estar utilizando um verde na minha folhinha. Então aqui eu gosto de bater assim a tinta, né? Dar uma chacoalhadinha no produto. Bom, muito bem, ó, de novo, olha a quantidade de tinta que eu peguei, o movimento circular, tirei o excesso e vou vir aqui na minha folhinha. Tá dando pra ver? Tá, né? Então, tirei o excesso, segredo nenhum. Isso é para iniciante, para quem é intermediário, até para aquele que é um pouco mais avançado, pode estar usando essa técnica que vocês vão ver o resultado depois lindo, maravilhoso, perfeito. Eu quero essa borboleta bem chamativa, então eu vou usar nessa borboleta alguns tons mais quentes, alguns tons mais abertos, porque eu quero. Agora sim, agora ela saiu do jeito que eu quero, do jeito que é realmente o tom dela. Fiz ali o movimento circular, retirei o excesso e vou lá para minha borboleta. Na hora de você pintar o seu carimbo, você pode estar utilizando a técnica que você aprendeu, a técnica que é mais fácil para você. Geralmente, o pincelzinho de luz seca, é bom você estar limpando ele com um álcool gel. Aqui eu tenho um pouco de álcool gel que eu passei para esse vidrinho, para esse frasquinho aqui, para ficar mais fácil para mim poder estar levando ele para onde eu vou, para dar aula, fica mais prático para mim. Muito bem, venho aqui novamente, faço o movimento circular, retiro o excesso e vou vir aqui para a partinha de cima dela, só dar uma coloridinha aqui em cima. Aí sabe aquele verde que eu pus aqui, que eu amei esse verde? Nós vamos pegar ele, vamos pegar mais um pincelzinho de luz seca. Agora eu vou pegar até um diferente aqui, porque eu não sei se eu ainda tenho dos pequenos. Tá vendo? Ó, estão vendo? É isso. Um tom de azul, ó lá. Olha a quantidade de tinta que eu estou utilizando para tudo, gente. São quantidades mínimas, quantidades pequenininhas. Essa daqui eu ainda pus muito, ainda vai sobrar. Secou. Nós vamos agora estar trabalhando com luz e sombra. Para isso, eu vou deixar essa minha paletinha aqui e agora eu quero pegar uma nova, tá? Essa daqui eu vou pegar agora uma desse tamanho, não vou dobrar ela, eu vou deixar ela agora assim, pra gente estar utilizando ela agora na nossa... Aí. Agora eu vou estar utilizando tons acima dos que eu utilizei para mim estar dando a sombra nessa minha arte. Então, o bom é que você está aprendendo algumas artes com algumas manhas. A manha de estar usando pouco material, a manha de você estar criando com o papel de transparência, onde você vai usar esses desenhos aqui, essas estampas que você colocou do seu carimbo na sua transparência, você vai guardar junto com o seu carimbo ali, guarda do ladinho, embaixo do seu carimbo, ou guarda num lugar diferente. Você tem os seus carimbos para estar criando qualquer peça sempre, sempre você vai ter para estar criando as suas peças. Deixa eu pegar aqui um pincel pequeno, umedeci o meu pincel, tirei o excesso, deixa eu pôr o meu tanquinho mais para cá, lembrando que tanquinho não é aquário e seu pincel não é peixe, para você deixar o seu pincel mergulhado dentro lá do tanquinho e esquecer lá. Dessa forma você vai perder seu pincel rapidinho. Tirei o excesso aqui, molhei, tirei o excesso aqui e a minha água tá um pouco suja, preciso trocá-la e vou estar
utilizando a tinta agora que eu escolhi aqui um tom a mais do que eu usei. Vou pegar aqui uma lateral, olha, a lateral aqui do pincel, tá? Vou estar num vai e vem do pincel para que a tinta entre em todas as cerdas e venha me fazer esse degradê que exatamente está fazendo. Aí eu vou vir para cá. Aonde eu vou estar aplicando essa sombra? Eu vou estar aplicando essa sombra nas partes de baixo da minha flor e nas partes que eu imagino estarem por baixo de outras flores. Então, embaixo e onde eu tenho uma sobreposição, que no caso essa daqui eu tenho uma sobreposição aqui e essa daqui eu tenho uma sobreposição aqui, que são folhas que parecem estar sobrepostas a outra flor. E assim eu já tenho um sombreado da minha flor. Tá vendo? Não tem segredo, não tem segredo. Vou estar fazendo aqui novamente. Aqui ficou do fundo que nós aplicamos. Tirei o excesso. Apliquei aqui na lateral. Novamente, ó. Vou fazer lá o meu vai e vem com o pincel para estar fazendo um degradê. E vou vir aqui. Vou vir aqui. Eu vou secar agora, para que não haja problema de estar. Sequei. Aí eu vou vir nessas outras florzinhas. Tudo vocês reparem bem. Peguei o pincel ao contrário. Reparem bem que é pouquíssima tinta. Olha lá a carga que eu dei. Eu tô usando esse pincel no Majestic, um 3/8 Majestic, para chanfrar ou flotar ou sombrear, número 3/8. Olha aqui, referência o número 3/8. É importante que você esteja, quando você vai fazer o sombreado de uma peça, você esteja visualizando como realmente é na natureza. Aonde é a sombrazinha, onde é a luzinha, para que você possa fazer o mais fiel possível, tá? Olha lá, tá bom? Então já ficou ali também. Eu vou secar. Ó, você já tá vendo a diferença que tá dando de uma flor para outra? Tá? E aí eu só usei 2 tons. Eu usei 2 tons de laranja. Um tom baixo, ou seja, um tom mais claro, e um tom médio, um tom acima, um tom maior, mais forte do que aquele outro. Vou estar usando um outro verde, esse eu vou perto. Depois você escreve para mim por e-mail ou por Facebook, que eu passo para você os locais onde eu compro o meu material. Sem problema, passo para você todos os locais. Nós temos algumas coisas aqui no Artimanhas e algumas coisas eu não tenho aqui, mas eu posso estar indicando para você aonde você vai comprar. Ó, tá vendo? Um pouquinho só. Fui lá na água, tirei o excesso. Venho aqui e vou suavizando o meu sombreado. Então, eu vou vir aqui agora na caixa e vou estar sombreando as partes de baixo, as partes que ficam embaixo, para me dar um volumezinho na minha peça, tá bom? Mais uma vez, deixa eu achar aqui um local, às vezes a caixa escapa da minha mão e por isso que faz esse barulho. Ó, tô vindo com ele lateral e preenchendo aqui, tá bem? A folhinha. É o que eu quero, é o suficiente. Olha já a diferença que você tá tendo de uma flor com a outra. Olha, a diferença dessa que nós pintamos
com essa que nós não pintamos ainda. Vamos secar, tá adaptando. É esse pincel aqui, ó. Esse pincel aqui é da Tigre. Ele é um pincel da Tigre para tecido, mas você pode estar adaptando ele para fazer a luz seca. E nós vamos fazer a luz agora dessa flor. Tá misturando aqui a tinta no frasco. A gotinha, ó. Passei ela lá. Tirei o excesso, só que o branco geralmente a gente não enxerga, então eu sempre passo um pouquinho na minha mão para mim saber como ele tá. E eu vou vir aqui na peça com esse pequeno pincelzinho e eu vou estar fazendo aqui as luzinhas nas flores na partezinha de cima, tá bom? Para quê? Para que a gente possa estar dando um formato nessa flor, para a gente estar dando uma expressão realmente nessa flor. Ela tem a luz, ela tem a sombra e a gente precisa estar dando realmente uma realidade a essa florzinha. Então, por isso que a luz, por isso que a sombra são essenciais no trabalho da gente, para que eles possam dar uma forma à nossa criação, uma forma ao nosso desenho. Esse daqui é uma forma bem básica, não tem segredo, é uma forma bem básica mesmo. Eu estou aplicando nas partes de cima e geralmente em movimento circularzinho, tá bom? Olha, aí você já pode ver uma diferença já. Olha, esta daqui, deixa eu focalizar, olha esta daqui, tá vendo? Essa daqui e essa daqui, uma diferença enorme dessa para essa, tá vendo? Olha também meus dedos já estão bem pintados, eu me pinto muito. E agora eu vou estar aplicando a segunda luz. A minha segunda luz é só um pontinho, tá vendo? Eu só vou estar dando pontinhos nela. Por que que eu tô dando pontinhos? Porque é uma superfície pequenininha. Então eu dou batidinhas nela para ela ficar só com uma expressão de luz, tá? Muito fácil, gente, olha. Muito facinho de fazer, não tem segredo. Aonde você vê que ficou muito carregado, você dá uma espalhadinha e a sua flor está iluminada e está sombreada. No caso, se você achar que o sombreado ainda tá pouco, como é o caso aqui, eu vou estar voltando com o meu pincel, sombreando mais um pouquinho, tomando cuidado para mim não pegar ali a parte onde tem as luzes. Essas daqui que são mais redondinhas, mais pequenininhas, eu procuro dar um movimento mais circularzinho nela, para que, olha, eu tô aplicando um pouquinho mais de branco, para essa luz ter um pouquinho mais de intensidade. Olha só, olha a diferença que você já tem de uma para outra. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de cima da borboleta. São os tons de violeta e os tons de rosa. Minha tendência é ir sempre para esses tons. A borboleta eu vou estar fazendo um movimento assim, ó. Olha, eu vou mexendo, vai, vem para lá e para cá, ó. Olha, para dentro, para fora, para dentro, para fora. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Vou fazer esse movimentozinho. É um movimento tremidinho, que você vai tremer um pouquinho o seu pincel para você estar fazendo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? É um movimento assim, ó. Como se fosse você estivesse realmente com um lápis de cor na mão, tá? Muito bem. Fiz esse movimento. Vou estar pegando esse tom de azul aqui que eu usei ele, ó, o tom
tom de azul que eu utilizei. Tá vendo? Bem pouquinho, eu vou passar porque é pouco, eu vou misturar ele um pouquinho com o verde, só pra me dar uma